Imagina do nada ser transportado contra sua vontade para outro mundo com seus colegas de classe, onde Deus dá um poder super overpower para todos dessa turma, mas você, por ter sido o último a chegar, fica com as piores habilidades e ainda por cima é excluído pelos seus colegas. Meus amigos, essa é a realidade do nosso prota, que vai ter que se virar sozinho com essas habilidades meia bomba nesse mundo perigoso. Ficou curioso? Então vem comigo, porque uma nova temporada de animes começou e eu tô muito ansioso para trazer diversos resumos aqui pra você. E um último recado, eu estou com várias waifus e senpais morando no meu porão agora mesmo, e como eu não sou um cara egoísta, eu vou dar uma pra você. Basta você deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários como você vai querer. Alta, baixa, morena, loira, com surpresinha, sem surpresinha, aí é com você. E é claro que também tem pras meninas, eu tenho um grande estoque de fling dings aqui também. E no mais, eu sou o Drezinho Nimes, e hoje eu trago o resumo de Hitoborishi no Isekai Kaegorasha, episódio 1. O anime começa mostrando um grupo de goblins que estão fazendo uma resenha dos cria, enquanto assam um churrasquinho pra eles. E os caras tá de boa, sem querer confusão com ninguém, apenas trocando aquela ideia e tirando aquela resenha, se divertindo. Porém, na sombra das árvores, o mal está à espreita, e o nosso prota já tá na maldade, só de olho na carne dos fela. Nisso, ele acaba cometendo um deslize e pisa num graveto, assim fazendo barulho e alertando os goblins. E percebendo a sua presença, os goblins que são gente boa até chamam ele pra se juntar na resenha, mas o nosso prota responde que jamais faria isso, pois sente nojo de monstros verdes que nem eles. Então, pistolas da cara, os goblins começam a correr atrás do nosso prota, o perseguindo pela floresta. Porém, isso tudo era um plano, e com um sorriso sádico, ele dá um pulo pra frente, e todos os goblins que estavam perseguindo ele acabam caindo em uma armadilha. Nisso, eles ficam presos em uma vala, para serem enterrados vivos pelo nosso prota. E enquanto esperam a morte, o nosso prota olha para o céu, e vê que já está quase amanhecendo. Então, ele começa a fazer um discurso, dizendo que naquele momento, ele está abrindo um caminho sozinho naquele mundo. Então, ele vai nos contar sobre o dia em que veio parar ali, para dar aquela explicação, né? O povo quer informação. O povo quer gozar. Então, a cena corta para uma escola completamente aleatória no Japão. Nisso, ele tá na sala de aula, almoçando e lendo seu mangá educativo. E ele nos conta que naquela época, ele também era um solitário. E explica que era assim porque não tinha interesse nenhum por seus colegas de classe, já que eles poderiam atrapalhar a leitura dos seus livros. Eita, como é excluído. Então, o nosso prota apresenta a sua turma, que é dividida por vários grupos diferentes. Os babacas otários, mais conhecidos como valentões, as piranha, mais conhecido como patricinha, os maromba, provavelmente o pessoal mais gente fina desse anime, os nerd, mais conhecido como punheteiro nerd, e as representantes de classe. Pois disso, ele diz que apenas sobra o resto, os figurantes nada importantes que provavelmente vão morrer em uma cena que ninguém vai ligar. Que cara babaca de ter pensado isso, não é mesmo? E ele diz que nunca fez parte de nenhum desses grupos, pois estava completamente desinteressado neles. E o cara já tava até indo tirar um cochilo para demonstrar o peso de suas palavras, o quanto ele não se importava com os outros. Mas de repente, uma luz começa a brilhar no meio da sala, deixando todos apavorados. E um círculo mágico começa a se formar no chão. E no meio daquela gritaria, o nosso prota acorda para ver o que estava acontecendo, e já levanta empolgadíssimo com aquilo. Porém, a sua euforia dura pouco, pois ele reconhece o que é um círculo de invocação para um Isekai. Nisso, ele diz que seria um pé no saco ir para outro mundo, chato pra caramba. Então, ele começa a dar no pé, pois de jeito nenhum ele iria querer ir para um mundo sem internet ou fast food. Nisso, desesperado, ele faz de tudo para sair da sala, mas a porta não abre de jeito nenhum. O cara puxa com toda a sua força, chuta e até joga uma cadeira na porta, mas nada disso funciona. Enquanto isso, o círculo mágico se espalha pela sala, e aos poucos todos os alunos começam a ser transportados para outro mundo. E para o nosso protagonista, só restava uma saída. Em uma última tentativa, ele dá um pulo, eu não sei como, e alcança o teto, e entra pelo duto de ventilação. E por um momento, ele se sente aliviado, pois duvida que o círculo chegaria até ali. Mas como ele é o protagonista e o roteiro tem que dar um jeito, o círculo mágico o alcança. Então, ele é transportado para uma sala toda branca, e já começa a aceitar a sua realidade. Nisso, ele olha para os lados e se pergunta por que está sozinho ali. Afinal, nos mangás que ele lia, sempre havia um rei gordo ou uma princesa aleatória para receber os heróis. Nisso, ele começa a procurar pelos seus colegas, mas não vê ninguém. Só um velhinho, completamente trajado de roupas de grife, totalmente perdido. E quando o velho o avista, começa a correr em sua direção. E o senhorzinho, que na verdade é um deus daquele lugar, pergunta por que nosso protagonista Zé Ruela tá ali, pois todo mundo já tinha ido embora e estava no novo mundo. E o velho diz pro cara se apressar, afinal ele precisava escolher as suas habilidades.
Então o velho faz surgir um grande painel de pedra do chão, com várias habilidades escritas nele. E nosso protagonista comenta que normalmente o velho dava 50 pontos para cada pessoa escolher as suas habilidades, mas que essa era a primeira vez que ele atraía 43 pessoas ao mesmo tempo. Então as habilidades foram distribuídas por ordem de chegada, e como ele foi o último a chegar, só restavam as habilidades porcaria. E sem escolha ele vai dando uma olhada nas habilidades, porém cada vez mais vai ficando confuso com aquilo. Nem ele consegue entender que tipo de habilidade meia bomba são aquelas. Como por exemplo, lentes de contato. Pra que ele vai usar isso? Conjunto Village irá. Isso aqui virou Minecraft, que porra é aquela? Ele queria mesmo era ser um paladino ou um grande sábio, tipo Gandalf. Resumindo, era tudo uma porcaria. E ele começa a ficar furioso com aquilo, pois não consegue acreditar naquele velho, e parte pra ignorância física, implorando por uma habilidade minimamente decente pra ele. Porém, o velho, que já tá cansado de ouvir suas reclamações, dá um basta naquilo, e diz pra ele calar a boca e parar de ser um chorão. E como ele tava até num dia legal, permite que o nosso protagonista pegue todo o restante das habilidades, que ninguém ligava. Depois disso, o velho simplesmente dá uma jorrada de poder na cara do nosso prota e o manda para o novo mundo. O cara literalmente vai ter que sobreviver nesse mundo no modo hardcore. Só de sacanagem, o velho teletransportou o cara pra uma floresta no meio do nada. Mas aqui não tem choro, é o que é, e o nosso prota vai mostrar pra todos do que é capaz. Então finalmente ele diz o seu nome, que é Haruka, mas pra você não ficar confundido com Haluka, eu vou chamá-lo só de Haru. E Haru dá uma olhada ao seu redor e repara em um tipo de saco jogado no chão, e quando ele abre pra ver o que tem dentro, percebe que há vários equipamentos e um conjunto de roupas e alguns acessórios mágicos. Esse provavelmente é a habilidade do conjunto Village irá, o Minecraft. E mesmo sendo um conjunto de velharias, ainda foi de graça, e cavalo dado não se olha os dentes. Então ele veste as roupas pra ficar totalmente no drip da Idade Média. Agora, totalmente na moda, ele decide dar uma olhada nas suas estatísticas, mas claro que sempre tem um porém, e aparece uma mensagem na sua cara pedindo pra ele jogar dados e alocar seus pontos. Então o nosso protagonista novamente fica indignado, só pode ser sacanagem, achando que aquele velho tá sacaneando ele, pois agora ele tem que ficar escolhendo onde vai colocar seus pontos, nem habilidade direito ele tem. Então 2 dados aparecem na sua mão, e quando ele joga no chão, ele tira 2M aleatório, e ele pensa que porra era aquela, e já começa a pensar que um cara careca vai começar a vir bater nele com um pau. Porém, depois de um tempo ele percebe que não era nada disso, e ele pode alocar esses 2 pontos onde quiser. E como ele só teve azar até aqui, o Haru decide apostar tudo e colocar os seus pontos em sorte, vai que ele fica rico. Assim, ele fica com a sua sorte no máximo, pois o M significava isso, máximos. Depois disso, ele dá mais uma olhada nas suas habilidades, e percebe que há 2 que ele não tinha visto antes. A primeira se chama Subjugar, onde ele pode fazer os outros obedecerem aos seus comandos, porém, para isso, ele precisa sobreviver sozinho. Então, lá se vão as suas ideias de abrir um harém. Aff, aí não vai ter elfa peituda nem loli de 10 mil anos. Ai que paia, hein? E depois de um chorinho, ele finalmente percebe que está no meio do nada e que deveria seguir em frente. Então, não é hora de chorar, e sim explorar, pois assim como qualquer outro programa de sobrevivência, a sua principal preocupação agora era abrigo e comida. Então, ele começa a se embrenhar pela floresta, e após um tempo de caminhada, ele começa a se preocupar em encontrar algum monstro, pois estaria ferrado, mesmo com uma habilidade super foda que adquiriu, de fingir que está dormindo. E nesse ponto, o nosso herói lembra que ainda não usou uma habilidade, as lentes de contato. Então ele pega elas no saco, lá ele, e coloca no olho. E depois de colocá-las, Haru percebe que agora tem a capacidade de avaliação. Basicamente, agora ele tem um hub na sua cara, e ele pode ver o nível das coisas ao seu redor, saber a localização de diversos recursos como plantas, frutos e fontes de água e alimento, além de saber o que pode e o que não pode ser consumido, e quais combinar para fazer vários tipos de poção. Basicamente, agora ele tem um mapa / tutorial nos olhos, aí fica fácil jogar com diquinha. Então ele percebe que tem um riacho por perto, e ele vai encher o seu cantil de água, e depois de dar aquela hidratada maneira, ele avista a sua primeira caverna no jogo, e com o espírito aventureiro gritando alto, ele vai dar uma olhada, pois vai que ele encontra um item super raro e forte, e com cuidado ele vai adentrando aquela caverna, rezando para ele não ter o azar de se deparar com um grande monstro morando ali dentro. Porém, para sua sorte ou azar, não tinha nada ali. Mesmo assim, ele decide que essa caverna vai ser um bom lar provisório. Então, após dar uma olhada no seu conjunto Village, ele deixa a barraca armada, e já deixa um conjunto de equipamentos pronto. Então ele faz uma fogueira e acende com sua habilidade de controle de temperatura. Essa é bem útil, tá? E Haru, que já tá quase desmanhando de sono, percebe que ainda não deu uma boa olhada no local, pra ver se algum ladrão poderia roubá-lo. Porém, ele manda o foda-se. Então, assim encerra o seu primeiro dia naquele mundo. E ao acordar, o cara já tá até pronto pro combate, mas fica aliviado em perceber que conseguiu sobreviver à sua primeira noite. A primeira noite sempre é a mais difícil. Claro, ele chorou horrores com saudade da sua mãe e dos seus mangás, mas pelo menos ele não
não foi atacado, e tudo isso graças à sua habilidade de fechamento, que o protege seu espaço de vida. Essa também é muito útil. Então ele começa a preparar o seu café da manhã, e usa uma frigideira do seu kit de sobrevivência para cozinhar alguns cogumelos com carne. Tá, aqui eu calo a minha boca, esse conjunto villager aí é uma mão na roda. Roupa, comida, talher, barraca, tem até uma tábua para cortar as coisas. Essa porra tá fazendo maravilhas. E com a barriga cheia, o nosso prota precisa decidir para onde vai agora e continuar a sua aventura. E enquanto carrega uns troncos pela floresta, Haru diz que seu próximo passo agora é encontrar mais comida e trabalhar na segurança. É isso. E ele segue explorando e pegando alguns recursos. E de repente, a sua habilidade de detecção alerta sobre inimigos ao seu redor. E Haru decide investigar. E escondido atrás de uns arbustos, ele vê dois goblins, aparentemente com hérnia de disco. Então, investigando as estatísticas dele, Haru se caga de medo, pois mesmo sendo dois monstrinhos fracos para ele, que só tem um pau para se defender, os goblins são quase um boss. E ele começa a tirar o pau para fora, pensando que aquela luta valeria a pena. Afinal, alguma hora ele teria que lutar, e essa seria a sua chance de bater em alguém. Então, o nosso protagonista usa sua habilidade para imbuir seu pau com magia, e parte para cima dos goblins. E o primeiro já toma uma na cabeça, já fica atordoado. Então, Haru enche ele de paulada violenta e o desmaia. Então, o segundo goblin parte para cima dele, mas seus ataques são tão simples que o nosso protagonista desvia brincando, e o finaliza com uma paulada que lança o goblin para longe. Mano, literalmente os goblins estavam fazendo nada, só vivendo, pegando cogumelo e espantando a abelha. Aí do nada aparece um cara com um pedaço de pau querendo bater neles, só porque os caras são verdes, baixos e feios. Aí eu te pergunto, quem é o vilão? E como o nosso protagonista é fraco, a batalha deve ter durado horas, mas o anime deu uma resumida, pois assim que vence os dois, o sol já tá pra se pôr, e já tá ficando noite novamente. Então ele volta para sua base, e depois de se aquecer e comer, ele dá uma olhada novamente nas suas estatísticas, e vê que além de ter subido de nível, várias outras habilidades melhoraram, graças às suas explorações e principalmente à sua primeira batalha. Enfim, deu tudo certo pra ele, agora é só continuar assim, explorando e batendo em goblin. No terceiro dia, assim que ele acorda, ele vai tomar o seu café, e tudo que ele quer agora é comer um pouco de carne, pois ele não aguenta mais encher o bucho só de cogumelo que ele acha pelo chão. E nesse momento, ele começa a pensar em sua representante de classe, que é vegana, e ficaria brava com ele se o visse comendo um mínimo pedacinho de carne. Como sempre, uma mulher perturbando as ideias do mano. Palavras dele, meninas, eu só traduzo. Porém, ele decide que foda-se, afinal ele tá sozinho e ninguém vai impedi-lo de comer nada, mas por enquanto, cogumelo é o que tem pra comer. Então, ele termina sua refeição e decide treinar um pouco suas habilidades para upar mais de nível. Nisso, ele começa a imbuir o seu corpo de magia para fortalecê-lo, e sai correndo pela floresta para explorar. E Haru vai percebendo que cada vez mais a sua magia vai ficando forte, pois ao se imbuir de magia, o seu corpo fica muito mais leve e seus ataques muito mais rápidos. E com tanta confiança, ele parte pra violência gratuita e vai pra cima dos goblins. E depois de meter a porrada em dois, até acha que poderia dar conta de 3 de uma vez, lá ele. Porém, quando surge o terceiro goblin, ele se esconde de medo e decide se retirar para se fortalecer mais. E assim, Haru vai passando o seu tempo. De dia, ele mete a porrada em goblin e à noite estuda sua magia para criar coisas. E depois de 5 dias, o cara já ficou especialista em bater nos goblins, conseguindo derrotá-los com apenas um golpe. Além disso, ele também decorou um pouco a sua base, com uma mesa, uma cadeira e alguns copos, além de fazer um portão para proteger a sua propriedade. E com tanto esforço, ele precisa de proteína e parte à noite para caçar alguma coisa. E com suas habilidades melhoradas, ele corre como um leopardo atrás de um coelho e consegue até pegá-lo, garantindo assim a sua janta. Mas a sua alegria dura pouco, pois enquanto ele está comemorando, sua habilidade de detecção o avisa que há pessoas por perto. E para seu azar, não é apenas o grupo de babacas Zé Ruelas que tá ali, mas sim toda a sua turma vinda de lados diferentes. E embora Haru queira ficar longe de todos eles, quando ele vê a representante da classe, o cara já fica gamadinho, sem conseguir tirar os olhos dela. Então ele começa a pensar que seria maneiro ficar perto dela, afinal os dois já se conheciam há muito tempo, desde o seu primeiro dia na escola, e ter companheiros não seria algo tão ruim. Porém, torcedores, calma, o nosso protagonista volta pra realidade, afinal toda aquela liberdade e isolamento, ninguém pra dizer o que ele pode ou não fazer, nada superaria uma vida assim, e ninguém tiraria isso dele. Então ele decide que foda-se, ele vai dominar aquele mundo sozinho como um lobo solitário. Au! E esse foi o resumo do primeiro episódio de Loner Life in Another Road. E se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. E claro, deixa aí nos comentários o que você achou desse anime e se quer que eu traga continuação. No mais é isso, até a próxima, meu rei. Falou!